Olá, Floripa, olá, Brasil, olá, mundo. Eu estou aqui, André Patunas. Este é o programa Vida Inteligente. Vamos trazer hoje um tema que fala sobre mediunidade. Todo mundo fala sobre mediunidade. Muitas pessoas falam sem saber o que é. Pessoas acham que mediunidade é casa de umbanda, é centro de candomblé, ou mesa branca, essas coisas. Não sabe o que é mediunidade. Mediunidade, então, hoje nós estamos trazendo um especialista que lida com isso, com a parte espiritual, há muitos e muitos anos, então tem conhecimento de causa e nosso objetivo hoje é esclarecer essa questão de mediunidade, né? Então é isso aí. Vou trazer meu querido amigo e irmão Flávio Girol. E aí, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem, Estou aqui me batendo ainda um pouquinho com a câmera aqui, com não tem a, problema. com, com a configuração, que eu acho que eu cometi algum equívoco aqui. Não tem Deixa eu, problema. me- deixa eu ver aqui, cara. Ah, agora estamos juntos. Não, que eu consegui me ver aqui junto contigo. Tá vendo? Então é isso aí. Ô, Flávio, tem Fala, muito. velho! Eu sei que mediunidade, se você for pesquisar, médium significa intermediário, né? Médium, Certo. intermediário. Agora, então vamos começar por aí, do zero. Intermediário do quê? Boa vaca. Agora pô, o pau pegou, né? Olha só, vamos lá. Vamos A, a, eu acho que durante toda a história da humanidade, quando o homem começou a se interessar um pouco pela sua criação, né? Isso remonta aos primórdios da civilização humana. Ele sempre teve uma necessidade intrínseca de saber de onde que ele veio, mesmo que de forma rudimentar, através das manifestações da criação, chuva, o vento, o sol, as tempestades, o clima de modo geral, as manifestações dos bichos, animais, por que eu sou diferente da onça e diferente do dinossauro, por que eu sou diferente da árvore, enfim. Essas questões, elas, de alguma forma, fizeram parte da história humana em todo o tempo. E hoje, com fazendo o salto para os tempos de hoje, essa sensação, esse pensamento, ele vem sendo reestudado a todo dia. Nós tivemos eu vou falar especificamente do Brasil, onde é um país onde a mediunidade ela é tratada de duas maneiras. Eu digo isso porque eu olho para os outros lugares do mundo, a mediunidade ou é tratada dentro de um âmbito técnico, científico, ou não é tratado de jeito nenhum. No Brasil, nós temos o tratamento da mediunidade no âmbito místico, religioso, e também no âmbito científico. Então, eu acredito que a gente possa discutir um pouco sobre isso, mas é esta relação, este acesso que o indivíduo teria, tem ou teria, né, a algo que transcende a sua condição existencial. Essa condição existencial, para fechar essa pergunta, ela está ligada à condição biológica, esse ser biológico manifestado, e essa manifestação ele guarda guarda um pensamento, guarda um conteúdo ético, moral. A gente pensa sobre isso, né? Nós nos debruçamos sobre isso todos os dias da nossa vida, através das nossas ações, porque nós somos seres biológicos que temos essa ciência da nossa existência. E aí a gente fala, puxa vida, será que depois que a gente morre, a gente desencarna, a gente volta? E se nós desencarnarmos, a gente, agora sim, consegue manter contato com aqueles que aqui ficaram? E acho que a mediunidade, ela, quando a gente fala sobre isso, ela está muito focada nesse ponto, né? sim. Então, onde está meu ente querido? Onde eu estou? Será que eu vou voltar? Por exemplo, essa semana mesmo, só vou contar agora. Essa semana mesmo eu sonhei com meu pai e minha mãe, que são dois seres já desencarnados. E eu
eu tenho por eles um carinho, um afeto, um amor, uma coisa transcendente, e que esse sonho ele pode ser uma revelação mediúnica, esse sonho pode me trazer um conteúdo que nós vamos discutir aqui, os modelos de relação interdimensional, como sendo uma definição primária de mediunidade? Ok? Vamos lá, segue aí. Bom, deixa eu te fazer a pergunta aí. A mediunidade é um negócio que todo mundo tem? A mediunidade é um dom? A mediunidade é o quê? É algo... Porque já trabalhei com isso, né? Como médium, vamos dizer assim. Trabalhar não é o termo apropriado, mas já prestei, já fui É uma voluntário. atividade, né, Isso Gregor? aí. Então, dizem que o médium, existem muitos fala que fala, né? A gente não pode comprovar absolutamente nada. Todo mundo se baseia nas considerações de Allan Kardec e fica assim, porque o médium, o cara que trabalha num centro espírita ou presta serviços desse tipo, ele é um necessitado, porque certamente numa vida anterior ele fez alguma coisa e agora vem como obreiro, vamos dizer assim. Então, fala-se também daquelas pessoas que a gente deve ser humilde onde a gente trabalha como voluntário, na parte de mediunidade, porque, na verdade, o necessitado é você e não aquele paciente ou aquela pessoa que você vai estar ajudando. Vamos começar a desmistificar um pouquinho isso, Flávio? Vamos. Você é raposa velha nisso? Eu vou te falar um negócio, velho. Eu durante mais de 50 anos da minha vida, tanto numa lida no movimento espírita, como também no trabalho mediúnico, eu não sou um necessitado. Eu não careço de um. Eu tenho comigo galguei o direito de exercer a minha tarefa mediúnica por força do meu trabalho, do meu esforço, da minha dedicação, do meu estudo. Então, Da onde você tem essa convicção, se eu acabei de dizer que todo mundo diz que tal é assim, você diz que você tem consciência de que você, vamos dizer, não está devendo nada. Da onde você busca essa certeza, vamos dizer, que é uma coisa tão abstrata assim? Onde vem essa sua convicção do que você está falando agora? Não, eu falo isso, Grego, por uma razão muito simples. Vamos lá. Vamos lá. Eu recruto você para fazer um trabalho de usinagem mecânica na minha indústria aqui. Você tem que fazer requisito você para fazer engrenagens com um número ímpar de dentes. É uma coisa muito difícil de fazer na coisa. Então, eu requisito você para fazer esse trabalho. É um trabalho de alta complexidade. É um trabalho que exige de você competência, exige de você que você realmente saiba. Aí você vai dizer para mim, não, Flávio, deixa para mim que eu vou fazer esse trabalho. Eu vou me esforçar tanto para fazer isso aí. Depois, no meio do caminho, hora que eu vou verificar aquilo que você está fazendo, falou, Grego, porra, velho, isso aqui não é uma engrenagem, isso aqui é tudo, parece mais uma dentadura. Está certo que tem dente, mas não é uma engrenagem. Você não está fazendo o serviço direito. Você não é competente para fazer uma engrenagem. A mediunidade, a prática mediúnica, ela se parece muito com um trabalho qualificado. Então, aquelas pessoas necessitadas, elas precisam de acolhimento e de cuidado. O trabalho mediúnico, ele exige expertise, porque você vai lidar com coisas altamente complexas, você vai lidar com questões da mente humana, você precisa ter estruturas orgânicas, psíquicas, mentais, muito bem equilibradas. Caso contrário, você vai se parecer mais com uma pessoa que tem problemas psíquicos, sei lá, uma disfunção sistêmica dentro de uma área psiquiátrica ou dentro de uma
um distúrbio comportamental no âmbito psicológico, isso não se presta à mediunidade. A mediunidade como a ferramenta fim para o processo como um obreiro, como um agente de transformação. Então, a comunicação mediúnica, eu preciso deixar bem claro isso, a interlocução mediúnica do plano espiritual para o plano físico, utilizando um indivíduo com estas habilidades, exige expertise. Aí pode acontecer a segunda condição. Um indivíduo que tem esta habilidade, que tem este conhecimento, a gente pode falar isso daqui um pouquinho para não desperdiçar. Um indivíduo que tem essa condição de comunicabilidade nos diferentes níveis, psicografia, evidência, efeito físico, psicofonia, seja o que for, esse indivíduo pode estar sendo solicitado ao trabalho e está tendo algum problema com isso, bom, então esse indivíduo não pode ir para uma frente de trabalho. Ele volta para a mesma condição de um paciente psiquiátrico ou psicológico. Ele precisa receber cuidados, e, logicamente, cuidados especiais. Ele precisa receber um treinamento, ele precisa receber algo que dê a ele condições para que ele execute a sua tarefa, eu diria até com elegância, com inteireza, né? Sem qualquer tipo de pirotecnia, que é muito comum em algumas circunstâncias. Ok? Então, todos nós temos, em maior ou menor nível, essa possibilidade. Eu diria que esse sim é com muitas restrições. Porque, porra, velho, eu conheço pessoas, Grego, que são pessoas boas, seres humanos de excelente qualidade, homens e mulheres íntegros, e que fazem as suas coisas, seu trabalho, é boa mãe, bom pai, bom filho e tudo mais, é um excelente dirigente da sua empresa, e não tem absolutamente nenhum arrobo mediúnico. Simplesmente ele é uma boa pessoa. Então, a mediunidade para ele não vai fazer a menor diferença. Ele não tem absolutamente a menor necessidade disso. Então, alguns têm, com maior ou menor, alguns têm com mais intensidade. Eu utilizo esse recurso em mim. Ele é restritíssimo, porque eu não tenho absolutamente mas eu procuro fazer da melhor forma possível. Eu vou acrescentar, quando você estava numa frente de trabalho, utilizando a tua habilidade como médium curador, onde a emissão ectoplasmática e o equilíbrio eletrostático pode promover o alívio, conforto e bem-estar, você estava muito bem preparado para isso. E eu faço a mesma coisa quando eu vou para uma frente de trabalho. Só que isso, para mim, não é sofrimento e não é dor. É como se eu tivesse tido o direito de fazer isso. Eu não cumpro a minha tarefa mediúnica como um dever. Ai, eu tenho dever, porque eu não tenho dever, não devo nada para ninguém. E entra uma pergunta que cabe direitinho que eu quero fazer. Existe essa tal de mediunidade de tarefa? Eu tenho claro isso aí, viu, Gregor? Tenho claro isso. É mesmo? Eu me baseio no princípio reencarnatório. Flávio, daqui a pouco o nosso espectador vai fazer essa questão. Olha, eu não creio em reencarnação. Ok, tudo bem. Então, talvez o que eu vou afirmar agora, que se baseia nas minhas reflexões, claro. O que eu vou afirmar se baseia num pressuposto reencarnatório. Olha, eu sou uma criatura que venho trazendo da minha história algo que é missionário em mim, tá? Durante um certo tempo, esse trabalho missionário, ele representa algo importante no desenvolvimento e no aprimoramento ético e moral, não diria da humanidade, mas de um grupo de pessoas. Eu trago essa mensagem, né? E às vezes é um processo transmigratório de almas de outras orbes planetárias, e esse processo reencarnatório, ele
traz consigo alguma coisa missionária. Então, se eu te dou uma tarefa para você fazer, ou você escolhe essa tarefa, faça da melhor forma possível. Tenha consciência disso, desse trabalho. Agora, uma coisa, Grego, que precisa ficar clara, é quando alguém vem e diz para você: olha, você é médium, então você tem uma missão. Porra, Boa, velho, eu tenho uma empresa para tocar. Eu boa. tenho pessoas para gerir, eu tenho uma família, eu tenho uma coisa, não sei o quê. Então, não está acontecendo nada comigo, não tenho. Não é da minha praia mexer com essa coisa de mediunidade. Eu nem sei como é que funciona isso. Aí Mas você tem que fazer. Não tem, não, cara. você me dá a oportunidade de entrar noutra. Estamos indo muito bem, porque está encaixando tudo que eu quero perguntar e tentar aqui esclarecer, desmistificar, desmitificar. Tem muita gente que diz: pô, o Flávio está ferrado na vida, está full, porque ele é médium e não desenvolve a sua mediunidade. Não é um servidor. Em consequência disso, ele sofre um castigo da espiritualidade, patati patatá. O que há de verdade nisso, Flávio? Se é que há. Compromisso. Compromisso. Tem Primeira isso, coisa, compromisso. Tá? isso existe. Isso Vamos existe. voltar à história Vamos. do grego lá na minha metalúrgica, fazendo engrenagem. Confere? Vamos Ah, lá. eu chego para você e falo: Grego, olha, poxa, eu estou precisando de uma pessoa que possa fazer um trabalho para mim aqui, eu estou precisando fazer usinagem de engrenagem específica e tudo mais. Você pode fazer duas coisas. Você pode chegar para mim e falar: Flávio, eu acho que eu sou capaz de fazer. Eu vou fazer e não faço o que tem que ser feito. Provavelmente eu vou chegar para você e vou te cobrar isso. Negão, porra, velho, que merda é essa? Que sacanagem é essa? Desculpa pelo palavrão aqui. Ou você vai falar: Flávio, eu sinto muito, eu gostaria muito de te ajudar, eu não posso fazer o que você está me pedindo para eu fazer, ok? A nossa relação de compromisso extinguiu-se ali naquele momento, ok? Mas olha, Flávio, eu tenho uma pessoa que o cara é muito bom em fazer usinagem e tal, tipo, ele foi aluno do SESC e tal, quem sabe ele pode assumir esse compromisso com você. Converso com a pessoa e vou. A hora que ela assumiu o compromisso comigo, ela estabeleceu um vínculo de codependência. Eu vou favorecer outra e ela vai me atender. Então, essa via de uma única. No âmbito mediúnico, se parece muito com esse trabalho. A hora que se habilita, que você é convocado, você se convoca para fazer esse trabalho, ok, vou fazer esse trabalho tem data e hora marcada e tem prazo, tem um momento para começar e prazo para terminar. Eu vou ficar nessa frente de trabalho pelos próximos 5 anos, vou me esforçar para fazer um excelente trabalho. Eu tenho a minha família, eu tenho a minha empresa para tocar, eu tenho funcionários para cuidar e vou despender um tempo do meu tempo para fazer esse trabalho de interlocução. Isso é um nível. É o meu e o seu. É o meu nível e o teu. É isso que eu faço. Tá? Tá, mas eu Agora, já. Fala. completando, existem pessoas que têm o trabalho missionário. E esse trabalho missionário ele é de alta responsabilidade. E no momento que o indivíduo assume esse trabalho, porra, velho, ele vai ter que cumprir. Caramba, toda uma hora de entidades espirituais, de níveis vibratórios específicos, coloca todo o aparato microvibratório em cima daquele indivíduo e chega um determinado momento, eu não quero mais. Porra, velho, como não quer mais? Já está tudo pronto, as câmeras estão ligadas, vamos rodar o filme, você não quer mais ser esse ator? Como é que nós vamos fazer? Pô, então, Tá, isso tem não é uma punição, mas tem consequências isso. A hora então, que nós você estabelece o tempo, está resolvido o problema. você está falando isso aqui ao nível da metalúrgica, tudo bem, plano físico aqui. Agora, como é que eu vou saber que eu me comprometi com alguém ou com alguma coisa, entendeu? E eu tenho que botar isso para frente. Como é que fica isso?
como é que eu posso ser penalizado pela minha ignorância, digamos assim, o meu desconhecimento? Como é que você explica essa questão de eu ter que fazer Olha, alguma coisa? Não vejo isso. faço, não faço, eu tenho um dom, entendeu? Eu sou muito intuitivo, mas eu não coloco a minha intuição a favor do próximo. Eu sou isso aqui. Por que eu sou penalizado por uma coisa que eu desconheço, Flávio? Tenta dar uma luz. Eu não vejo que isso seja, eu não vejo, não consigo alcançar essa condição de penalidade. Eu tenho uma habilidade, eu não me comprometi com essa habilidade, Grego. Eu tenho uma expertise, eu não me comprometi com ela. Mas Tá? você acabou de dizer, o teatro está pronto e o ator aqui, que sou eu, resolvo no último momento, não quero participar. O que você acabou de Agora, dizer? aí sim, cara, aí o bicho pega. A partir do momento que você passa a ter um comprometimento. E eu vou te falar uma coisa aqui. Olha só o negócio. Tá? Vamos lá. Grande parte desse problema de penalização mediúnica, isso não parte do plano espiritual. Eu posso te assegurar isso, cara. Não parte do plano espiritual, porque a partir do momento que você deixa de fazer uma atividade, o sistema espiritual, por incrível que pareça, ele tem uma capacidade, porque como nós olhamos o tempo linear dentro do âmbito da nossa tridimensionalidade, o tempo é linear. Então, nós não conseguimos conceber ou compreender, à luz de outras dimensões, como é que isso roda. Mas depois que você se pá, eu não quero mais. Não quero mais, acabou. Não estou mais afim. Muito embora seja impactante para o plano espiritual isso, o plano espiritual tem uma capacidade adaptativa muito mais rápida se a gente for medir o tempo. Tá? Se a gente for medir o tempo. Tá? Existe uma condição de adaptabilidade muito maior do que aquela que a gente consegue compreender. Agora, se eu deixo de fazer o que deveria fazer pelas minhas razões e tudo mais, isso vai seguir, vou seguir minha vida, fazer minhas coisas. Agora, se você deixou de fazer e está se sentindo culpado por isso, agora eu deixei de fazer. Fique certo, não é o plano espiritual que vai te punir, é você que vai se chicotear, negão. As coisas vão acontecer com você a despeito da influência espiritual. As coisas vão acontecer porque você criou, não é nem atraiu, criou uma psicosfera Sim. porra, sabe, eu poderia ter feito, mas não fiz. Isso é problema teu, cara. Ninguém vai te punir por isso. Não É bom existe. esclarecer isso, é bom esclarecer, porque Eu fico tem muita. triste, Grego, principalmente a Umbanda é muito bate muito sobre isso, candomblé, essa questão da obrigação de santo e tal, bate muito em cima disso. Então, porque se o indivíduo está com esse problema, é que na tomada de decisão ele não teve apoio. Ninguém jogou para ele. Ninguém abriu o búzio para ele. Ninguém jogou o IFA para ele. Ele não teve uma orientação superior de um dirigente ou de um babalaô ou um Ialorixá, um babalorixá, que pudesse dar a esse indivíduo a orientação devida e dar a ele suporte para uma tomada de decisão. Sequer ele fez uma oferenda. Ele simplesmente tomou uma decisão e foi. A hora que ele está no meio do caminho é bucha, velho, é tiro, porrada e bomba. Ele não está preparado para aquilo. Então, aí eu vou recuar. Vai recuar, velho, tudo bem, mas você está lenhado com o negócio. Então, tem essas sutilezas que é muito. Você chegou, eu, por exemplo, que nem hoje, eu cheguei no Vamos encaixar um negócio que talvez seja fora de ordem, mas você acabou de dizer dessas outras modalidades. Vamos chamar modalidade, não é um termo adequado ainda, eu sei que não. Umbanda, candomblé, quimbanda, mesa branca, etc. Em algumas dessas atividades, digamos assim, existem comprometimentos, né? O bori, uma série de outras coisas, digamos assim, que você é uma coisa mais séria. Quando você interrompe isso, Flávio, aí a consequência é séria, né, ou não? Claro, óbvio. Eu olho para isso sempre com um certo temor. Você assumiu um compromisso. É isso aí, é Você bom foi esclarecer para o isso. próximo nível. Você quer ir?
Você tem certeza que você quer ir para o próximo nível? Senta aqui que eu vou te orientar. O que vem pela frente, eu estou falando isso, estou me lembrando do meu amado pai de santo, pai Mário Ferreira de Oxóssi. O pai Mário sempre tinha essa orientação para os adeptos da casa. Talvez eu tivesse dele um carinho muito especial por conta da nossa amizade de família, do meu pai. Isso é outra coisa. Mas ele sempre falava isso. As pessoas aportavam a casa de santo dele por conta do seu poder, por conta da sua capacidade como dirigente. Ajustava-se ao trabalho da casa e chegava num momento que a pessoa, não, eu gostaria agora de fazer o buri, queria fazer... Mas vem cá, você quer mesmo fazer isso? Você tem noção do que tu está querendo? Cara, você não sabe, você não tem noção do que vem pela frente. Eu, pai Mário de Oxóssi, recomendo que não. Continue mesmo na casa. Continue aqui na gira. Participa dos trabalhos da casa. Você, como cambono, cara, você é uma pessoa extremamente afetuosa, você recebe as pessoas tão bem. Esse é o seu trabalho. Você quer colocar uma guia pendurada no pescoço? Espera um pouquinho, ele tirava dele e colocava no pescoço. É isso que você quer, uma guia? Você quer um turbante branco? O kippah é o suficiente, cara. Tá? Você quer mesmo? A hora que havia... Aí o pau pegava, porque você não está preparado para ir para o próximo nível, querido. Então, hoje eu olho para isso com tanto temor, onde o dirigente, o pai de santo, a mãe de santo, eu falo isso por conta da obrigação de santo. O espiritismo kardecista não tem tantas essas coisas. Mas essa questão da obrigação, amigo, isso leva o indivíduo a uma dependência química, emocional, de um jeito que não é legal, cara. Não é legal. Ele vai ser sempre cobrado. Ele vai ser sempre cobrado. Vai ser sempre cobrado, fique certo. Você fez uma, agora você vai fazer outra. Você vai fazer outra, você vai fazer outra. Vou contar uma particularidade aqui do pai Mário. O que ele fazia com... Tá? Ele fazia o primeiro. Às vezes o adepto insistia. Eu vou me relembrar, cara, o cara era auxiliar de enfermagem na Santa Casa de Misericórdia de Ribeirão Preto. Ele era todo marombado, cara, olha, um amor de pessoa, gente da melhor qualidade. Ele quis deitar para o santo. Eu participei da camarinha dele. Sim. Deitou para o santo. Terminado, levantou. Geralmente, quando você levanta, tem uma pequena cerimônia. As pessoas... As cerimônias eram muito simples e tudo mais. Tá? Na semana seguinte, estou eu lá na gira, estou lá cambonando o pai Mário, tranquilo, daí ele senta e tudo mais. Aí eu me lembro que o pai Mário falou para ele, antes de eu receber o guia dele, que ele, o Baiano Francisco, antes de receber o guia, eu vou te dizer só uma coisa. Hoje, a partir de hoje, os próximos 40 dias, eu vou demandar contra você. Quem sabe, quem conhece essa palavra, eu vou demandar contra você. Eu, pai Mário de Oxóssi, o pai de santo, o indivíduo, o cidadão, eu vou demandar contra você. Se você tem santo, você sabe o que você vai fazer. Se você não tem, se você não tem, o pau vai pegar. Aguenta o rojão. Eu não tinha... Eu falei, mas... Depois eu comentei com ele, falei, Mário, não. Quem tem, tem. Quem não tem, bate palma. Assumir uma responsabilidade no plano espiritual, você tem que ter bala na agulha. Ainda mais numa situação como essa. Ele demandava contra. Você via... Aí depois eu falei, não é possível, cara. Ah, mas isso é desumano? Não, é um teste que você... Se você tem... Tá seguro do que tem? Pode demandar contra mim, não tem problema. Eu me viro. Mato no peito. Pode vir. Tranquilo. Eu tô seguro do que eu estou fazendo. Entendo. Perfeito. Quando não, velho? Então, isso dentro do movimento geral de matriz africana, eu olho para isso com um certo temor. Tem gente que não tem. A hora que que o bicho pega, ele se vê todo, eu diria, com a cueca ou a calcinha borrada. Com certeza. Bom, é interessante. Por isso que está vindo à tona todos esses assuntos, que pode ser que um dia vá se apresentar isso para você que está nos vendo agora, ou já se apresentou,
e você não teve respostas, né, para o que te aconteceu. Então, nós estamos aqui para trocar nesses assuntos e trazer à tona. Flávio, mediunidade, você falou que todo mundo tem, claro, somos todos intermediários, né? Mas isso tem início, isso tem meio, isso tem fim? Porque outro dia eu estava conversando com o irmão disse para ele assim, olha, a minha companheira trabalha com isso, ela se dedica com isso há mais de 5 décadas e agora ela se vê na hora de parar. Aí Isso. eu perguntei para esse irmão, como parar? Ela tem o direito de parar? Isso é possível parar? Não vai haver nenhum tipo de sanção? Então, existem muitas perguntas que nós não temos resposta no nosso dia a dia, Flávio. Aborda esse tema aí, por favor. Início, meio e fim e direito de eu dar por encerrado a minha contribuição, digamos assim, como voluntário, como médium, seja lá como as pessoas queiram denominar esse. Eu trabalhei 23 anos em uma casa, aqui em Florianópolis. 23 anos. As minhas férias coincidiam com o recesso da instituição. As minhas Sim. férias coincidiam com o recesso da instituição. De 23 anos, eu não falo isso de forma vaidosa, eu falo com orgulho. Eu tive 5 faltas nesses 23 anos. A minha ausência eventual, que era justificada, era para atividade da instituição vinculada a outras instituições que, por alguma razão, tinham vínculo com essa instituição aqui de Florianópolis. Então, chegou um momento que deu. Eu contribuí o que eu pude contribuir, fiz isso fiz isso com elegância. Até hoje ainda sou solicitado para alguma questão técnica mais específica e faço com absoluto desprendimento. Tem, tá? Então, até aí, então é isso esse é o desenho que eu gostaria de apresentar para você que eventualmente está nos assistindo agora e que tem uma lida mediúnica. Vai chegar um momento em que você vai ter que fazer essa análise, você vai ter que fazer essa escolha. Nós temos basicamente 4 tipos de mediunidade. Se você é um médium se você é um médium de efeito físico, ou seja, você trabalha em câmaras de ectoplasmia ou cirurgias, o teu trabalho mediúnico ele tem data e hora marcada para acabar. Parou. Porque esse é um trabalho que você demanda o teu vigor e a tua energia, tua vitalidade, ele vai se extinguir. Acabou. Não tem mais você não tem mais o que fazer. Por exemplo, você é um médium que tem psicografia. Tá? Então, a tua psicografia ela tem 2 aspectos. Por exemplo, a minha ela é instrucional. Então, eu tenho o meu tempo que uso para psicografia é a parte instrucional, a parte acadêmica, a parte de estudo, parte de relação. E tem aquela pessoa que tem a psicografia para o acolhimento e o abrandamento da dor das pessoas. Ok? Você vai viajar, você vai para um lugar, você vai pelo outro e tal. Então, isso também tem data e hora marcada para terminar, porque não há condição física para você fazer isso daí. Então, você vai se preparar para isso. Agora, aquelas pessoas que têm o processo, além do efeito físico, tem os médicos de psicofonia, aqueles de incorporação. E eu aqui faço um grifo muito severo para isso. 3 obras clássicas. O Livro dos Médiuns, Mecanismo da Mediunidade, Evolução em 2 Mundos, os respectivos autores dessas 3 obras, lapidares da mediunidade, falam que a psicofonia ou a incorporação são recursos, habilidades mediúnicas das mais difíceis de serem mantidas e de serem desenvolvidas. Podemos discuti-las depois. Então, essa daqui também, quem as tem, prazo definido. Agora eu tenho, por exemplo, clarevidência. Não tenho. Né? A minha eventualmente sobra do que cai da mesa. A clarevidência. A clarevidência é uma coisa legal, porque você
cria oportunidades para participar de níveis vibratórios adequados e tudo mais. Você não anda por hospitais, você não anda por leprosários, você não anda por sanatório, você não anda por cemitérios. A tua clarividência é algo de relação de transcendência. Você vai conviver com isso para o resto da sua vida. Mas as demais, eu fique certo disso, você vai precisar estabelecer um momento. Agora eu estou parando. Efeito físico e psicofonia, que são atributos de recurso pessoal, biológico, esse não tenha dúvida. Se você não parar, você vai adoecer. Isso é o desenho que nós temos dentro de uma mediunidade vista de uma forma à luz da neurociência e, claro, à luz também da condição mística religiosa. Ninguém está aqui para sofrer, a gente está aqui para crescer e se desenvolver. Talvez o sofrimento seja o sofrimento, não o sofrimento, a dor. A dor é inevitável, o sofrimento é uma escolha. A dor, às vezes, é inevitável. Você vai ter que puxar um pouquinho o velhinho ali. Dói um pouquinho, mas não é um sofrimento. Você sabe que tem alguma coisa no porvir. É isso. Eu quero fazer um adendo aí, quero fazer um encaixe para você responder exatamente no que você está falando. Bom, a gente sabe que o médium, vamos dizer, de incorporação é esse que trabalha com ectoplasmia, uma série de... Um doador, vamos chamar de doador. Doador, todos somos doadores, mas tudo bem. Existe aquela pseudo-segurança que eu, particularmente, não concordo. Não me pergunte por quê, porque eu não tenho resposta para te dar, o porquê que eu não concordo. Esse negócio, não, eu vou trabalhar até 90, 120 anos, porque quando eu estou me doando, a espiritualidade me dá tudo, me dá vigor, me dá isso, me dá aquilo. Então, isso, na minha opinião, não tem cabimento algum, porque se a mediunidade, ou seja, lá quem for que atua através do meu intermédio, vai fazer uso desse meu aparelho, desse meu corpo físico. E é natural, quer queira ou quer não, dentro da lógica humana, é natural que haja um desgaste, seja psíquico, mental. É ou não é, Flávio? Toca então, aqui! Toca aqui, velho! É isso aí. Cara, porque isso é natural, cara. Isso é lógico, isso é óbvio. Imagina, cara. Então, é fantasia dizer que você está protegido porque você trabalha para a espiritualidade. De forma nenhuma. Por exemplo, eu vou te dar aqui, fazer uma consideração. Tá? Eu até hoje tenho uma interlocução com o plano espiritual no âmbito da psicografia. Tá? Então, no passado, eu era tirado da cama às 4 horas da manhã, 3 horas da manhã, com alguém sentado na beirada da minha cama. Por favor, não faça mais isso. Eu não vou mais levantar. Se o tempo para você não é isso foi motivo de risadas depois, né? No porvir. Mas hoje, quando precisa, que nem agora de manhã. Agora de manhã eu levantei, que eu fiz a minha oração matinal, eu senti um pouquinho a aproximação. É como se eu tivesse agora não ouvindo, mas sentindo. Olha, vai lá, fala as coisas legais para as pessoas, seja muito mais educador do que propriamente o chicote na mão. Não tenha misericórdia, porque pessoas que estão ouvindo o que vocês vão falar nesse momento são coisas de crescimento pessoal. Dê a elas a oportunidade para tomar decisão. Eu vi agora de manhã, eu vim me preparar para esse. Eram 7 horas da manhã, eu estava aqui sentadinho já, me preparando para esse encontro. Isso tem um peso mediúnico? Claro que tem. Eu não esgotei o meu ectoplasma, eu não dispendi o meu conteúdo eletrostático dando passe e tudo mais. Agora, velho, eu estou aqui falando com você, Grego, e com os nossos telespectadores, eu estou revigorado com isso. Por quê? Porque o plano, a intervenção mediúnica, aquela que vem do plano espiritual, me trouxe esse conteúdo que é esse sentimento. Eu não estou tendo um desgaste físico, mecânico. Agora, se eu tivesse que sair daqui agora para aplicar passe, ou para participar de uma câmara de cirurgia espiritual,
ou coisa parecida, velho, porra, eu já não tenho mais saúde para isso. Perfeito. Por mais que eu me cuide, né? Eu tenho... Outro dia nós estávamos comentando, eu acho que o telespectador merece essa informaçãozinha. Toda quarta-feira, se você não faz, você, amigo telespectador, se você não faz, eu recomendo que faça. Tenha um trabalho voluntário. O que for, tá? Não precisa ser um trabalho voluntário. Colocar chinelinho no paciente lá no hospital, é um voluntário, ajuda a contar a historinha para a criança, é um trabalho voluntário e tal. Eu faço toda quarta-feira, eu, junto com uma equipe, nós aplicamos reiki no hospital lá no CEPOM. Ok? Tá tudo muito bonito, tudo muito bacana. Cara, eu vou para o trabalho, lá, pro trabalho, quando eu vou para o segundo andar, eu sei que lá o pau pega e não alivia. O segundo andar é um ambiente de atendimento paliativo. O desgaste físico no trabalho de reiki, ele é além da conta. Então, você atendeu 4 pacientes, respira, vai beber água. Ai, não, a energia vem do céu, entra pela minha cabeça, isso aí que eu sai não pela... Mentira, cara! Isso Claro não que é existe. mentira. Isso é conversa mole. Você está com o coração motivado a praticar o bem, você está ali animado, você tá ali... mas isso você vai ficar cansado. Isso. A não ser que você seja um jovem, né? Que tenha esse mesmo ímpeto e esse mesmo desejo, essa mesma motivação, mas você é mais jovem, então você pode, de repente, em vez de 4, fazer 7, 8 sessões que você vai sair de lá saltitante, de boa. Eu não. Eu saio de lá e eu preciso tomar um cafezinho e comer um pão de queijo. Senão você vai estar lá, você vai estar lá sem estar lá, né? Se você. Sem estar lá. Tá? E nós somos conscientes disso, porque a turma que está lá, Grego, é só velho, tá? Não, eu sei, é uma turma só velho. Uma maravilhosa. Só tem as meninas ali, são um pouquinho mais novas, né? Se elas ouvirem isso, elas vão ficar bravas comigo. Então, a gente que está lá, tudo setentão, né, velho? Então a gente não tem esse vigor todo. Eu repito, eu saio de lá, eu tenho que comer um pãozinho de queijo e um cafezinho para reforçar o ectoplasma, senão não vai. Ninguém dá o que não tem, né, Flávio? Que todo mundo fala aí, né? Ninguém pode dar o que não tem. Né? Então, se você se exauriu, parou. Ó, gente, continuem aí, mas eu não posso mais participar, eu vou descansar. Eu já dei o que eu tinha que dar. Sinceridade, isso é bacana, né? E a outra coisa que você tocou no assunto alguns minutos, há um tempo atrás aí na nossa conversa, a partir do momento que você assume a responsabilidade do trabalho, né, duas coisas precisam ficar claras. Né? Você tem que ter competência para fazer o que você está fazendo desenvolvimento. E disposição para fazer o que você vai fazer. Fale sobre... Para eu ter competência, eu preciso saber. Então, eu preciso desenvolver algumas coisas que são latentes em mim, mas que eu preciso de orientação, ajuda. Fala sobre essa questão que é importantíssima, Flávio. Muito bem. Vamos lá. Então, eu vou me valer de algumas assertivas aqui que são bem interessantes, que é o seguinte: a mediunidade, ela dentro do âmbito místico religioso, tá? ela passa, além das faculdades orgânicas, no ambiente místico religioso, a doutrina espírita ela tem uma sustentação e uma fundamentação cristã. E as doutrinas de matriz africana, notadamente, eu estou falando as principais, tá? Existem outros movimentos? Com certeza sim, mas apenas para que o nosso telespectador entenda, porque essa polaridade ela aparece em todas as nações, em todos os povos. E o de matriz africana, ela lida especificamente com as questões de ancestralidade. Então, em ambos os casos, a mediunidade espírita ela está fundamentada na matriz do cristianismo. Ou seja,
é aquela matriz onde, a partir do momento que o Cristo Jesus veio à Terra, ele nos inspira a desenvolver as nossas virtudes para o desenvolvimento da humanidade. Nos inspira a desenvolver as nossas virtudes para o aprimoramento da humanidade. Essa é a ideia focal notadamente, o Livro dos Espíritos, nas 1097 respostas, nos inspira, nos incita a isso. A mediunidade é o meio pelo qual a gente faz isso. Nas doutrinas de matriz africana, as virtudes são encenadas, são manifestadas, a palavra é essa mesmo, né? Ela traz na sua simbologia, a gente fala no conceito semiótico, né? Nessa simbologia toda, nessa teatralidade dos rituais, essa manifestação visual da virtude. Então, você pega uma manifestação, ela, sei lá, seja ela qual for, Iemanjá, Ogum, Xangô, Oxóssi, Oxum, seja ela qual for, mas essa manifestação, ela é uma manifestação corporal, ela é uma manifestação de dança, né, de musicalidade, de gestuais, que evoca no indivíduo essa característica, essa virtude. Ok? Muito bem. Então, a partir dessa condição, existem as chamadas subclasses de manifestação. Até aí já deu. Até aí já deu. Não precisa mais nada. Se você concentrar nisso daí, nós estamos com o problema resolvido. Tá? Não. Eu preciso me comunicar com uma entidade espiritual. Eu tenho a necessidade de manter-me conectado com um guia, seja ele qual for. E, olha, eu posso te assegurar que a maioria das casas de espíritas, se não tiver o Adolfo Bezerra de Menezes, se não tiver Juvencio Figueiredo de Araújo, se não tiver... Não tá bom. Agora, se o médio aqui na Umbanda, se não tiver o caboclo não sei quanto, isso aqui, o Exu não sei das quantas, não sei... Não tá bom. Tá? Só que todas essas... O que eu aprendi na minha lida mediúnica é que as entidades espirituais que supostamente se aproximam desses médios, tanto no âmbito das faculdades espirituais prescritas no Espiritismo, bem como aquelas eventuais entidades espirituais que se manifestam, tanto notadamente na Umbanda, a Umbanda é uma dissidência do movimento kardecista, elas são peças idealizadas pelo conteúdo ancestral desse indivíduo. Faz parte da cultura desse indivíduo. Uma entidade espiritual na Bahia ou no Maranhão é diferente de uma entidade espiritual de Minas Gerais ou de Goiás ou do Amazonas. Por quê? Porque faz parte a construção dessa entidade espiritual. Arquétipos, exatamente, essa é a palavra. Ela é construção desse indivíduo. Então, para que a gente, para que essa manifestação seja, no mínimo, verdadeira, eu sempre falo, eu ouço isso do meu guia. Eu me pareço muito com você, ou você se parece muito comigo, porque o teu conteúdo vibratório, o teu nível vibratório, não é suficientemente grande para você se equiparar a uma dignidade de envergadura ética e moral. Você é um ser humano de características medianas, assim como eu. Eu me ajusto a você por conta desse conteúdo vibratório. Entretanto, pessoas que vão para as mesas mediúnicas, que você sabe, é sabido, notadamente, que essa pessoa carece de alguma competência. Eu vou falar do Dr. Bezerra de Menezes. Carece de alguma competência farmacêutica, homeopática ou clínica, essa pessoa ela se acha na condição
de fazer prescrições medicamentosas. Isso é um temor. Um indivíduo que, dentro de uma lida mediúnica, aquilo coisa, que supostamente tem a sua entidade espiritual, sendo verdadeiro ou não, ou construído ou não, ela se acha com nível de competência de fazer prescrições fitoterápicas cujos efeitos colaterais e os efeitos adversos são muito semelhantes aos medicamentos alopáticos produzidos por um laboratório. Você tem que saber sobre esse assunto. Então, a prática mediúnica, eu me alonguei sem necessidade, mas está explicado, a prática mediúnica, ela tem que se, antes de qualquer coisa, ela precisa se restringir a você mesmo, a tua individualidade. E você dizer, eu posso fazer isso, eu estou habilitado para fazer isso, eu tenho competência para fazer isso. Então, aquela entidade espiritual que, porventura, ajustar-se ao meu campo vibratório, ou para uma psicografia, ou para uma psicofonia, ou mesmo para fazer uma intervenção no campo cirúrgico, para fazer um determinado tipo de implante, uma modificação biológica, vai encontrar em mim todos os recursos, não só intelectuais, mas os recursos biomecânicos para fazer o que tem que ser feito. Porra, meu! Isso é básico. Isso é o mais simples de tudo para fazer. Eu tenho que ter um instrutor. Eu tenho que ter instrutor sobre essas questões. Estou falando em termos de terra aqui, num centro espírita, num centro kardecista, num centro de umbanda. Tem que ter algum instrutor que oriente o médium nessas questões de facilitar que ele tenha essa consciência que você acabou de dizer. Eu acho que muitas vezes essa intermediação é que falha e faz, em consequência disso, que haja, infelizmente, muita mistificação. Muita mistificação, inclusive algumas involuntárias. Essa é a palavra. Mistificação. Essa é a palavra. Então, essa que é a questão. Então, é fazer orientação, é uma orientação que falta. Orientação, a meu ver, não é apenas você ouvir a doutrina que precede os atendimentos, né? Isso não é totalmente o suficiente, digamos assim. Eu não sei, eu não entendo qual é a conduta. Você é especialista em desenvolvimento mediúnico, que eu sei disso. Você não falou nada, eu estou te dedurando agora, entendeu? Então, eu não sei qual é o critério que você usa, né, nessa questão de dar essa consciência ou despertar essa consciência em mim. Eu estou lá assistindo, alguém falou que eu sou médium, aí eu vou lá num lugar que eu sei que o Flávio, que conhece desenvolvimento, eu vou lá ouvir, vou ver o que ele tem para me dizer. Então, e aí? Como é que fica? Você tem uma grande responsabilidade, né? Porque o Flávio, sem dúvida, do momento está lá eu faço exatamente o que o pai Mário, o meu pai de santo, falava para mim. Você então, realmente quer fazer isso? Você está certo que você quer fazer isso? Não é necessário, não precisa. Larga isso para lá. Larga isso para lá. Não tem necessidade. Ai, mas eu fiquei sabendo que você é um umbandista. Ai, eu adoro a Umbanda. É mesmo? O que você sabe sobre Umbanda? Ai, eu adoro o candomblé. Ah, legal. O que você sabe sobre candomblé? Ai, eu adoro o batuque de Minas, o molocô, não sei o quê. Ah, é mesmo? Me fale um pouco sobre isso. Puta, eu gostaria muito de saber a sua opinião sobre isso. Pronto, é o suficiente para parar a conversa. Porque não, é um ambiente onde é um ambiente que tem os seus segredos. Eu falo isso da mesma forma dentro do desenvolvimento mediúnico nos centros espíritas kardecistas. Tem os seus segredos. Quando eu falo tem os seus segredos, é porque são coisas que não podem ser profanadas, coisas que não precisam estar aí na boca do povo, né? Eu vejo, por exemplo, aí algumas pessoas, alguns podcasts aí que trazem essas subcelebridades falando sobre assuntos de alta complexidade. sim. Um exemplo é a maçonaria. Eu falo, por que não convida um mestre maçom ou Claro. o Supremo Grande Conselheiro da Ordem para falar sobre maçonaria? Você chama uma subcelebridade para falar bobagem, porque tem que abrir todos os segredos. Não tem que abrir nada. Você não tem que saber disso. Não tem. Então, dentro do âmbito místico e religioso,
as etapas pelos quais o indivíduo passa ou gostaria de passar, primeira coisa, ele precisa ser muito bem avisado sobre isso. Olha o que te espera, se você quer. O pior disso tudo, Grego, se você está ouvindo, você que está, o nosso amigo telespectador que está ouvindo isso agora, se você foi convidado, ou a palavra convidado é um eufemismo, é imputado isso. Se você foi convidado para ir para um próximo nível em termos mediúnicos de um grupo que você eventualmente trabalhe, que você é membro de uma casa espírita, membro de uma casa de santo ou coisa parecida, se alguém está dizendo para você que você tem que desenvolver a sua mediunidade, a primeira coisa que eu te recomendo é que você dê um passo para trás. Dê um passo para trás. Olha aí. Porque às vezes o dirigente da casa ele pode estar motivado por muito boa vontade. Talvez ele deva ter visto alguma coisa em você que, por alguma razão, possa fazer parte desse, possa te auxiliar na sua vida e tudo mais. Então, a partir desse momento, dê um passo para trás e começa a fazer perguntas para você. Mas espera um pouco, por quê? Porque uma coisa importantíssima nessa nossa reta final aqui, porque eu para trabalhar num grupo espírita, kardecista, umbandista, de candomblé, de quimbanda, seja lá o que for, não necessariamente eu preciso estar lá como médium, não você lá no CAP. Evidente que não. No CEPOM como médium, como voluntário, vai lá ajudar a receber as pessoas, vai lá ajudar a fazer isso, aquilo. Você não precisa ser colocar alguém numa cadeira de roda e levar ele até a cama, até a máquina. Meu Deus do céu! Mas o médium acha que eu estou lá dentro, sou médium, todo mundo depende de mim, assim, vai exercitar teu ego em outro lugar. Eu faço cirurgia espiritual. É isso aí. Eu sou o pica da galáxia. Então, existem um monte de formas de você participar sem querer ser médium. Você, de certa forma, você está sendo médium, mas médium dentro daquilo que você é capaz. Como diz o mestre aí do Flávio, né? Ele jogava na cara, meu amigo, você é um cara legal, mas você não dá para isso, meu. Você não dá para isso. Vai fazer o quê? Ele está sendo rude? Não, está sendo realista, sincero. Vai sair bravo com o Flávio, mas amanhã, um mês, um ano depois, vai dizer, Flávio, obrigado. Você me cortou um grande prejuízo. Que fique bravo comigo, ou se, talvez se irrite, alguma coisa, tudo, mas que no futuro ele seja feliz, cara. É isso aí, é bem isso. Não, eu não devo nada para ninguém. Eu não preciso do julgamento de ninguém. É o melhor que tem. Flávio, meu querido amigo e irmão, foi maravilhoso a nossa conversa. Eu acho que foi muito legal, muito esclarecedor. Espero que quem nos assistiu, quem vai nos assistir, retire o que há de bom nisso que nós falamos. Critique, todo mundo tem direito de criticar também, ter a sua própria opinião. Mas é isso, nós estamos aqui, como vocês todos, estamos aqui aprendendo, trocando ideias. É isso aí, Flávio. Um abraço e fica bem, meu querido. Olha, um grande abraço para você. Muito obrigado pela sua generosidade. Você é sempre muito especial comigo. Eu quero destinar a você que está nos assistindo aqui, a sua audiência, Grego, que é sempre uma audiência muito especializada, né? Eu desejo do fundo do coração que você seja sempre muito feliz, que as vibrações do Pai Misericordioso recaiam sobre você, recaiam sobre sua família, que todas as pessoas que você ama, seus afetos, sempre estejam pertinho de você. É isso aí. Melhor final que esse não existe. É isso aí. Falou, velho. Forte abraço, até a próxima. Tchau. Tchau, querido. É isso, coisa boa, né? Conversar sobre essas questões, né? O aprendizado é diário, a todo momento, até o dia que você dá o último suspiro, né? Você está aprendendo, né? Então é isso. Espero que vocês tenham tido bom proveito sobre a nossa conversa. Deixo aqui meu fraterno abraço, um feliz sempre e até semana que vem. Tchau.